do Senhor nesta noite. É um privilégio poder entrar por essas portas, ainda mais num culto de primícia, podendo adorar o Senhor com a nossa primícia, né, pelos benefícios que o Senhor nos tem feito durante o mês. Aleluia. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Valdir, que foi me dar a oportunidade nesta noite. Deus continua abençoando o ministério do nosso pastor, aos pastores auxiliares, e confesso que me sinto honrado em poder ter alguém confiado na palavra do Senhor sobre a minha vida. E foi nos dado um texto, o livro de João, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 6. Aleluia. João, capítulo de número 6. Aqueles que achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanham comigo. Diz assim a palavra do bom Deus. Que tem, a epígrafe do texto diz: a multiplicação dos pães e peixe. E diz o versículo 1: depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estavam próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? Vou repetir novamente o versículo 8. O versículo 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Versículo 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentou-se, pois, o Senhor, pois o homem em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse aos seus discípulos: recolheu os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Amém? Somente aqui os irmãos poderem aceitar em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos, minhas irmãs, a noite deste dia, ao qual o Senhor preparou este culto para nós cultuarmos a Ele, e o Senhor nos deu esse privilégio, que é entrar por essas portas, entrarmos no santuário do Senhor, dobrar o nosso joelho, orar ao Senhor, buscar a face do Senhor e ainda contribuir com as primícias. E é muito gratificante a gente poder fazer essa obra. É muito gratificante a gente poder adentrar por essas portas e participar de um culto como este, que é o culto das primícias. Se nós olharmos na história da Bíblia Sagrada, o Senhor, Ele nunca desampara aquele que está necessitado. E meditando um pouco na Bíblia Sagrada, nesses poucos versículos, a Bíblia vai nos dizer a respeito do nosso Senhor. A Bíblia fala que, e depois disso, o Senhor partiu daquele lugar. O Senhor estava exortando o povo, os seus discípulos, a respeito de quem era Jesus, que as obras que Jesus fazia era a obra do Pai. E diz o versículo 1, depois disso, o Senhor partiu daquele lugar e foi para o outro lado do mar da Galileia. E estudando a Bíblia Sagrada, vemos que, louvado seja o nome do Senhor,
a respeito deste texto, fala que Jesus, em certo momento, no versículo 1, no versículo 2, o texto olha que acabamos de ler, ele vem nos narrando a história da multiplicação dos pães e peixes, e onde Jesus decide partir para o outro lado do mar, e diz a Bíblia que uma grande multidão o seguia. E vemos na história, no decorrer da história da Bíblia, onde Jesus passava, tinha uma grande multidão seguindo. Onde Jesus ia, a multidão o cercava. Só que aqui o João não deixa passar, ele é desapercebido que Jesus, uma vez mais, estava com uma grande multidão o seguindo. E o texto vai nos dizer que a multidão o seguia porque eles viram o que Jesus fazia. Ele viu que Jesus curava, ele viu que Jesus, transformava a situação da família, quando o rapaz era coxo e Deus curava, e aqueles milagres todos atraíam a multidão, atraíam o povo. E é bem verdade que, quando ele fala a multidão seguia, nós vemos que Jesus, no seu milagre, arrebanhava pessoas que queriam o milagre da parte de Deus. Só que quando João retrata esse texto, ele vem falar que da multidão, porque muitas das vezes, abrindo um parênteses neste versículo, a respeito da multidão que o seguia, muitas das vezes as pessoas querem apenas estar do lado de Jesus pelo que ele pode dar. Louvado seja o nome do Senhor, e não porque ele é. E a multidão não era diferente daquele lugar. Muitos falam, vamos seguir Jesus porque ele cura. Se nós ficarmos enfermos, nós temos que nos curar. Eu vou seguir Jesus porque tem alguém lá na minha casa e precisa de uma cura, precisa de uma libertação. De repente, na minha casa tem alguém que precisa de um emprego. E eu ouvi falar que quando esse Jesus ora, algo acontece. Aleluia. E decorrer do texto, nós vemos que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Certo momento do discurso de Jesus, os discípulos olham aquela grande multidão. A Bíblia fala bem claro que mais ou menos 5.000 homens reunia naquele lugar, tirando mulheres e crianças. E diz a Bíblia que o discípulo questiona, e o próprio Jesus questiona um dos discípulos: como vamos alimentar essa multidão? E diz a Bíblia que Filipe, louvado seja o nome do Senhor, Filipe responde: Senhor, nem se nós trabalhássemos 200 dias, porque ele fala, olha, nem se nós pegássemos 200 dinheiro ou 200 denários, que convertido antigamente, um denário era um dia de trabalho, outras palavras falam assim, nem que nós trabalhássemos 200 dias, nós poderíamos comprar pão para essa multidão. E Jesus questiona: o que tens em mãos? Nessa noite o Senhor vem perguntar para você, ao que entrou nessas portas, o que tem nas mãos? O que você tem nas mãos neste momento para apresentar ao Senhor? Louvado seja o nome do nosso Deus. Só que a história continua, João continua narrando a história e vê que Jesus faz aquela pergunta, mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus faz a pergunta para o provar a sua fé. Louvado seja Deus. E eu vejo que existe um momento na nossa vida, acontecem certas situações, certas ocasiões, certas dificuldades, que o próprio Deus é provando eu e você, e quer saber como está a nossa fé diante dessa situação. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós passamos dificuldade e apenas, como diz a nossa irmã, apenas uma oração num quarto, joelhos dobrados, é a solução. E muitas vezes nós recorremos a terceiros, buscamos um intermediário para tentar solucionar. Mas se nós fizermos como a nossa irmã deu testemunho aqui, nós entramos no nosso quarto, orar e ter fé, pode acreditar que o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor. Em decorrer da história, nós vemos que Jesus fazia aquela pergunta para provar. Mas Jesus já sabia o que queria acontecer. Jesus, na sua onisciência, ele conhece a minha e a sua estrutura. Jesus, na sua sabedoria, ele sabe até onde nós suportamos certas dificuldades, certas ocasiões da nossa vida. E a Bíblia Sagrada vai nos narrar que, no decorrer da história, chega um certo momento,
Jesus pergunta, André responde a Jesus: olha, tem um rapaz aí que tem, no meio da multidão, que tem 5 pães e 2 peixes. E a Bíblia é bem clara em dizer que aqueles pães foi feito de cevada. Cevada não era usado para fazer o pão, fazia pão de trigo. Só que nessa ocasião tinha um jovem que tinha 5 pães de cevada. João foi bem claro em narrar: olha, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, né? Um lanche de uma criança, está vendo que não é peixe, mas 2 peixinhos de um lanche de uma criança. E louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós aprendemos um pouco a respeito destes pães, que muitas das vezes a simplicidade de Deus age. Muitas das vezes o Senhor pergunta o que tem nas suas mãos. Talvez você pode responder: olha, eu sou o menor da casa, eu não sei cantar, eu não sei ler, eu não sei tocar, mas é na simplicidade que Deus trabalha na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você fale: olha, eu não sei pregar, mas eu sei orar, então ora. Eu não sei orar, mas eu sei muitas vezes limpar um banco aqui para os meus irmãos sentar quando chegar. Faça como, aleluia, como Deus lhe conceda. Talvez para você pareça simples, talvez para nós pareça apenas algo insignificante, mas para o Senhor, louvado seja Deus, é o suficiente para Ele manifestar o milagre na minha e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O que tem na sua mão? O que você veio apresentar ao Senhor nesta noite? Quantas das vezes nós entramos num culto como esse e viemos, talvez eu vou lá hoje porque o pastor vai me ver lá, talvez eu vou estar lá porque a irmã vai estar lá e eu tenho que estar lá também com ela. Então eu vou lá hoje porque o nosso diácono vai estar lá. Mas que nesta noite, quando nós colocarmos o propósito do nosso coração de ir à casa do Senhor, traga o que você tem. Aleluia. Irmão, é porque o irmão não conhece a minha situação, é porque o irmão não conhece a minha condição, mas louvado seja o nome do Senhor que você ainda entrou por essas portas. Louvado seja o nome do Senhor que você ainda, tendo pouca força, você ainda limitado no seu dia a dia, você ainda busca o Senhor, está buscando o Senhor. Sabe que tudo que você fizer, tudo que nós fazemos na casa do Senhor, seja ela desde varrer o chão até estar aqui em cima pregando, sabe que é para o Senhor. O homem não pode lhe recompensar, o pastor não pode lhe recompensar, a missionária, as irmãs, o grupo das irmãs não pode, mas existe um Deus do céu que Ele olha para você e, louvado seja o nome do Senhor, é o suficiente para Ele se manifestar e manifestar a multiplicação, a unção na sua vida. Louvado seja Deus, a vitória sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E diz o texto que Jesus pega aqueles pães e, havendo dado graça, Ele divide entre cestos. E aprende aqui também a respeito deste pequeno versículo, dessa escritura sagrada, que tudo que nós agradecemos antes é antecedendo o milagre sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que você vai ver na Bíblia Sagrada Jesus, antes de qualquer milagre, a Bíblia fala que Jesus dá graça, apresenta o Senhor. Pai, eu te dou graça. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas das vezes nós deixamos desapercebido este pequeno gesto de agradecer? Levanta pela manhã, agradece. Vai para o trabalho, agradece pelo trabalho. Recebeu o salário, agradece pelo salário. Aleluia. Foi ao mercado, comprou um mantimento, agradeça. Louvado seja Deus. E todo agradecimento, se tem uma coisa que Deus ama, é ser grato. Se tem uma coisa que Deus Ele ama diante do seu servo, é a gratidão. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você trouxe o seu alimento, não porque estava sobrando, não porque mas é porque Deus te deu uma fé tão grande a ponto de que você tem, você compartilha com aquele que não tem. Louvado seja um ato de gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, para manifestar alguns milagres, muitas das vezes pede algo da parte minha e da parte sua. O que tem nas mãos? Jesus disse, o que tem diante dessa multidão para alimentar? Foi apresentado 5 pães e 2 peixes. E todos nós lemos da história
que o milagre aconteceu. 5.000 homens foram alimentados através daquele pequeno gesto daquela criança, de levar no seu lanche 5 pães e 2 peixes. Talvez para a mãe dela, para a mãe daquela criança, foi algo comum. Vou fazer um lanche para o meu filho levar, que ele vai estar no meio de uma procissão que vai passar, e diz que o Jesus vai passar, e ele vai lá, eu vou fazer um lanche para ele. Mas nós olhamos a história, ninguém tinha nada para oferecer a não ser aquela criança. 5 pães e 2 peixes. Louvado seja o nome do Senhor. Não se sinta insignificante na casa do Senhor. Você tem valor. A Bíblia Sagrada fala que o Senhor olha para nós como vaso escolhido. Lembra quando Paulo fica cego, se converte, e Deus fala para Ananias, se eu não me engano, Ananias ir até a rua chamada direita e orar por Paulo, e ele fala: Senhor, aquele homem lá, esse homem matava os cristãos, esse homem, agora você manda ele lá orar para ele. E Jesus fala assim: olha, vai lá, porque para você ele é um matador, mas para mim ele é um vaso escolhido. E assim é a nossa vida diante do Senhor. Talvez para o homem lá fora, para o nosso vizinho, nós somos só apenas um crente que todos os dias vem à rua e vem para a igreja. Mas não esqueça que para o Senhor, você é o vaso escolhido na obra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes o Senhor pede algo nas nossas mãos. E no decorrer da história vamos ver que Jesus, o próprio Deus, a Bíblia fala lá em 2 Reis, capítulo 4, diante daquela viúva, a Bíblia narra a história de uma viúva, que o esposo tinha morrido, e os 2 filhos pequenos estavam quase sendo levados para trabalhar de escravo, para pagar a dívida. E ela recorre até o homem de Deus, até o profeta, e o profeta pergunta: o que tem em casa? O Senhor pergunta nessa noite: o que você tem em casa? O que você tem em mãos? Para que o milagre aconteça. Louvado seja o nome do Senhor. Não se sinta inferior ao seu irmão ou à situação que estão vivendo. Sabe que o Senhor, Ele tem algo para realizar nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amado, e estudando um pouquinho, eu não tenho o costume de fazer esboço, eu notei algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Diz a Bíblia assim: a Bíblia fala que todos aquele milagre dos pães, todos comeram pães e peixe. E o interessante é que depois de mais de 5.000 comerem, ainda sobrou 12 cestos cheios. Aleluia. Espera aí, tinha 5 pães e 2 peixes, e ainda 5 homens comeram, 5.000 homens comeram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. A Bíblia vem trazendo que o Senhor, quando Ele derrama a bênção, é sem medida. É o suficiente. A Bíblia fala que eles comeram tanto que saciaram. Não foi tão pedacinho você não coma muito porque o outro não vai receber. Foi o suficiente para ele ficar saciado. Glória a Deus. De repente, se eu tivesse lá para me dar 5 pães, o que me sacia é 5 pães. Talvez o meu irmão não é só 3. E foi distribuído essa quantidade. Mas a Bíblia fala que ainda sobraram. Eles comeram o suficiente e sobraram. O interessante é que, diante do milagre, aquilo que o Senhor manifesta na minha e na sua vida, é o suficiente. E quando Deus dá, Ele faz com que nós adquirimos tanta bênção, e para Deus é inadmissível você desperdiçar. Porque nós lembra que João, ele retratando a história, ele fala: olha, sobraram 12 cestos e Jesus manda recolher todos, para que nada se perca. Aí eu aprendo uma coisa com o Senhor aqui nessa noite: o desperdício não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele faz com que nós não desperdiçamos o seu alimento no seu lar, seja qual for a bênção, não desperdice diante do Senhor. Seja o seu tempo, não desperdice. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais ainda eu aprendi a respeito dessa palavra, que numa noite como essa de culto de primícia, a Bíblia fala que Jesus multiplica os pães e distribui nos discípulos. A Bíblia fala que Jesus ora, Jesus dá graça e manda os discípulos distribuir. Aqui nós recebemos a bênção, nós recebemos a bênção do Senhor, e quem que vai distribuir aí fora
a mensagem do Senhor. É eu e você. É quando nós nos expomos diante do Senhor. Olha, eu recebi lá do pastor. O pastor pregou, eu aprendi que eu tenho que pregar, eu tenho que evangelizar, eu tenho que trazer o meu amigo, o meu vizinho para a casa do Senhor. Isso o Senhor conta comigo e contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Jesus. E ainda mais, nós olhando na Bíblia Sagrada, nós vamos ver histórias do Senhor agindo maravilhosamente, como agiu na multiplicação dos pães, como agiu na vida daquela viúva, né, que Deus multiplica o azeite dela. Todos nós conhecemos a história. E diz ainda mais que existia uma outra viúva que tinha só um pouquinho de farinha. E o profeta chega diante dela e fala: o que tens em casa? Ela fala: só tem um pouquinho de farinha para mim e meu filho comer e morrer. O profeta diz: vai lá, faz um bolo para mim e depois vai fazer para vocês. E diz a Bíblia que o milagre aconteceu. O Senhor pergunta para você nessa noite: o que tens em mãos? O que tens em casa? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite o Senhor possa receber a sua adoração. Nessa noite o Senhor possa receber a sua gratidão de entrar por essas portas, trazendo o seu alimento, trazendo a sua adoração, orando para aqueles enfermos, como nós já oramos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Amado, eu confesso que, louvado seja Deus, estou muito grato, pastor. Eu não sou pregador, eu queria pregar com o nosso pastor Valdir, mas agora eu vou aprender. Estou aqui, mas essa mensagem o Senhor colocou no meu coração. O Senhor fala: diga à minha igreja, louvado seja o nome do Senhor, aquele que puder, que não puder vai ficar sentado, fique sobre os seus pés, em nome de Jesus. O Senhor da multiplicação está aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui sem esperança alguma, né, da sua situação lá fora. Filho enfermo, esposo que ainda não se converteu, a família ainda que não está na presença do Senhor. Mas sabe que o nosso Deus é Deus que, no mesmo tempo que Ele está aqui atendendo a sua oração, Ele está visitando a sua casa lá. No mesmo tempo que você está aqui adorando, Ele está visitando lá no seu emprego. Louvado seja aquela promoção que você tanto espera. Louvado seja Deus. O segredo é gratidão. O segredo é apresentar ao Senhor o que você tem na mão. Seja qual for o seu dom, seja qual for o seu chamado, faça para o Senhor. Eu não sei tocar muito, eu estou ali adorando. Estou aprendendo também. Louvado seja Deus. Mas se é para o Senhor, vamos fazer o melhor aqui. Amém? Eu quero orar juntamente com a igreja aqui. Eu tenho certeza que Deus, nessa noite, vai marcar essa noite como a noite da multiplicação. A noite que o Senhor vai visitar lá o seu trabalho, a sua família, a sua parentela. Eu creio que Deus vai fazer milagre a respeito, da noite deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Celestial. Meu Deus, eu te louvo, eu te exalto, ó Pai querido, ó Pai Santo. Meu Deus, ó Pai querido, ó Pai Santo, obrigado por essa palavra, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece, sabe, ó Pai, com quanto nós somos, Deus, dependente da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, estamos à noite de um culto de primícia, Senhor. Pai querido, que temos na mão nessa noite. Pai querido, ó Pai Santo, nós temos um coração quebrantado, contrito ao conhecer o Senhor nessa noite, ó Pai querido, ó Pai Santo. Se o Senhor olhar para nós, ó Pai querido, ó Pai Santo, o Senhor vai ver quanto nós somos pequeninos, Deus. Mas a Tua palavra diz, ó Pai querido, em Isaías 59, meu Deus, eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar. Meu Deus, ouvindo teu Pai para que eu possa ouvir. Então, Senhor, Pai, que nessa noite, ó Pai, que eu te peço humildemente, Senhor, alcança a tua igreja aqui nessa noite. Pai querido, eu não sei, ó Pai querido, que ela está precisando nessa noite, ó Pai Santo. Que a noite deste dia, ó Pai Santo, não passa apenas uma noite, ó Pai, desapercebida. Mas marca essa noite como a noite do milagre, a noite da multiplicação, a noite, ó Pai, que a possa vai visitar a tua igreja, ó Pai Santo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, vai manifestar o teu poder, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai Santo. Deus, ó Pai, que alcança, ó Pai, que Pai querido, para a nossa parentela, ó Pai Santo. Multiplica, ó Pai, com amor para aqueles que necessitam lá fora, Senhor, Pai querido Deus. Pai, que a tua palavra, Pai, que precisa ser pregada, precisa ser anunciada, ó Pai Santo. Que Deus, Senhor, conta conosco, ó Pai querido,
a cada dia, Senhor, para anunciar o Teu Evangelho. Pai, que assim como o Senhor multiplicou lá, Pai querido, Pai Santo, aqueles 5 pães e 2 peixes, multiplica também nas nossas vidas, ó Pai Santo. Ó Pai querido, ó Pai Santo, Deus, ó Pai querido, as bênçãos do Senhor. Pai querido, nós dependemos da Tua graça, dependemos da Tua misericórdia, ó Pai Santo. Que nesta noite, ó Pai Santo, Deus, não nos deixe sair, ó Pai, da maneira que entramos. Ó Senhor, antes, ó Pai, que faça um milagre, ó Pai Santo, em nossos corações, em nossas vidas, ó Pai Santo, Deus. Pai, que eu te peço, Senhor Deus, crendo no Pai Santo, no milagre e certo da vitória, em nome de Jesus. Somente quem tem pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Pai querido, Pai Santo, nessa noite eu agradeço a oportunidade, pastor, por ter confiado nesses pequenos minutos para estar no Senhor a palavra do Senhor. Confesso que fiquei alegre. Não sou pregador, mas eu sei dizer que Jesus salva, liberta e leva para morar no céu. Em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.